Boa noite. O último desta série de 28 debates pode ser encarado como decisivo para os dois intervenientes, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. Desde já, muito boa noite a ambos, bem-vindos. Nos últimos dias acentuaram-se, digo isto sobretudo aos nossos espectadores, as acusações e desafios mútuos. Presumo que cada um dos candidatos traga uma estratégia para este frente a frente, mas espero que o guião que elaborei e que pretende esclarecer os eleitores ajude também, ao mesmo tempo, a distinguir as duas candidaturas. O sorteio prévio determinou que a primeira pergunta será dirigida a Gouveia e Melo. A última palavra do debate irá caber, portanto, a Marques Mendes. Começo por uma declaração que ouvi a ambos recentemente. Quem não deve, não teme. Henrique Gouveia Melo, nos últimos dias instou o seu adversário a clarificar eventuais conflitos de interesse por via das atividades profissionais que desenvolveu enquanto consultor. Marques Mendes divulgou a lista de clientes da empresa familiar na semana passada, empresa essa que manteve durante muitos anos e que foi dissolvida no mês passado. Pergunto-lhe se mantém dúvidas que queira ver esclarecidas e se este é o momento para isso. Mantenho dúvidas porque isso é só uma parte do universo do Dr. Luís Marques Mendes. O universo do Dr. Luís Marques Mendes abrange também a Abreu Advogados e sobre isso não houve esclarecimento nenhum. O Dr. Marques Mendes, nos últimos dias, tem-se tentado vitimizar, mas só é vítima da opacidade das suas respostas. Porquê? Estes problemas começaram com uma entrevista no Observador, em que o Dr. Luís Marques Mendes supostamente não se lembrava de ter pertencido, de ser sócio de uma firma que era a JMF, que esteve envolvida nos vistos Gold, dos problemas e na operação correspondente à Operação Labirinto. Depois, também disse que na sua empresa, na empresa que detinha com a sua família, só faturava os serviços que têm associados à SIC e a conferências, e depois apareceram outros serviços associados a empresas, uma delas que também, por curiosidade, o dono da empresa não se lembrava de ter pago ao Dr. Luís Marques Mendes cerca de 300 mil euros. Também, recentemente, num debate televisivo com outro candidato, o Dr. Luís Marques Mendes disse claramente que não tinha nenhuma relação com Angola e fazia parte do Angolan Desk. Aliás, o site Abreu parece que teve também um apagão, porque apagou a relação que o Dr. Luís Marques Mendes tinha com o Angolan Desk quando o Dr. Luís Marques Mendes, no ano passado, esteve em Angola nessa qualidade e foi apresentado numa conferência enquanto também Conselheiro de Estado. E por fim, resulta alguma suspeita? Não, deixe-me acabar, por favor. Por fim, recentemente apareceram também uma secretária do Dr. Luís Marques Mendes a dizer que não tinha contribuído para o PSD em 2005, quando o Dr. Luís Marques Mendes era presidente do PSD, e há um registro de uma contribuição dessa pessoa, e ela disse que a contribuição não foi feita por ela, o que pressupõe alguma irregularidade no processo de financiamento do partido. Portanto, o Dr. Luís Marques Mendes que está aqui à minha frente, tem que explicar isso aos portugueses. E não somos nós que temos culpa disso. Quem tem culpa são as opacidades de todos os interesses que o Dr. Luís Marques Mendes patrocina. Aliás, o Dr. Luís Marques Mendes devia dizer aos portugueses verdadeiramente qual é a sua profissão, para além de comentador. E esta relação com os escritórios de advogados está muito bem descrita neste livro, que já é de 2014, que é Os Facilitadores, que mostram como é que as empresas de advogados em Portugal têm os facilitadores de negócios que misturam política, negócios e interesses. E é isso que o Dr. Luís Marques Mendes tem que explicar aos portugueses. Não é que seja contra a lei, não tem nada a ver isso. Tem a ver com ética, com o posicionamento e, uma vez explicado aos portugueses, os portugueses poderão, de certa forma, compreender o papel do Dr. Luís Marques Mendes em termos da sua profissão. Vamos então muito bem. Ouvir que respostas é que tem, se pretende dar essas respostas a Gouveia. Muito bem. Queria cumprimentar o Sr. Almirante e começar rapidamente por dizer o seguinte. Eu ganhei estima pessoal pelo Almirante Gouveia Melo no tempo da vacinação. Conhecemos-nos aí
Acho que ele teve um trabalho exemplar, o país deve-lhe muito, está-lhe grato, e eu tenho o gosto de ter sido, talvez, no espaço público, a pessoa que mais o elogiou. Porque acho que fez um excelente trabalho e, se voltasse atrás, voltava a elogiar. Agora, Gouveia e Melo, hoje, é completamente diferente de Gouveia e Melo dessa ocasião. Nos últimos meses, o almirante Gouveia e Melo dilapidou um capital enorme de popularidade, de credibilidade e prestígio. Há um ano atrás era das pessoas mais populares, mais prestigiadas, mais credíveis em Portugal. Dilapidou todo este capital e muita gente diz quem o viu e quem o vê uma desilusão. E em grande medida porquê? Primeiro porque não trouxe nada de novo à política, prometeu uma nova política e cá está a velha política, das insinuações e das suspeições. Segundo, não acrescentou caras novas, são as mesmas caras de sempre o que trouxe para a política, não tem experiência governativa, mas, sobretudo, agora a nova personalidade é esta. É uma pessoa que se especializou na politiquice através de insinuações permanentes. Vamos, então, posto isto, direto ao assunto. Angolandesc não tem história. É uma organização dentro do meu escritório de que eu fiz parte, de reflexão interna, e que há 4 anos deixei do seu escritório, estamos a falar da Abreu e Associados. Exatamente. Com certeza. Mas o ano passado esteve em Angola a representar... E já o disse, estive em Angola, o Sr. Almirante, estive em Angola, estive em Cabo Verde, estive em Moçambique, várias vezes a fazer conferência. Portanto, também pode acrescentar Cabo Verde e também Moçambique, com todo o gosto. Tudo claro, tudo aos transparente. Não é a mim. Sim, eu explico tudo, se o senhor me deixar, claro, não deixa. Porque a grande questão é aqui, porque é que o nosso candidato, Gouveia Melo, resolveu entrar por aqui? São as sondagens. É o desespero da sondagem. O desespero é que o leva para esta nova personalidade da velha política. Segundo, a JMF, já expliquei, eu nunca na vida fui ouvido em coisíssima nenhuma. Zero, e não teve intervenção nenhuma em vistos gold. Completamente falso aquilo que disse. Terceiro, queria dizer o seguinte. Ouça, desculpe. Está a dizer que não teve intervenção nenhuma nos vistos gold? Deixe-me só explicar. Quer outra notícia? Deixa-me explicar. O senhor está transformado em André Ventura. Não, o senhor está transformado... Nunca fui acusado de coisíssima nenhuma em matéria de vistos gold e não tem rigorosamente nada a ver com isso. E essa sociedade não teve intervenção... Marcos Mendes vai depor nos julgamentos de vistos gold, mas só por escrito. Portanto, nunca teve nada a ver com vistos gold. Não, nada. Rigorosamente nada. A prova provada é que eu nunca fui acusado de coisíssima nenhuma. De pôr como testemunha é uma coisa, de pôr como acusado é outra. Rigorosamente nada. E fica-lhe muito mal esse papel. É como há dias, o Sr. Almirante já agora podia ter acrescentado também. Há dias houve uma queixa anónima contra mim por causa de um alegado contrato e a Procuradoria-Geral da República arquivou imediatamente. Certo? Bom, Sr. Almirante, cá está... o novo André Ventura. Sim, mas é exatamente. Sr. Marcos Mendes, a questão sobre a assessoria na Abreu e Associados tem sido muito comentada por muita gente. Estamos a falar de um dos maiores escritórios de advogados do país e a questão que muitas pessoas têm colocado é se pode elucidar os portugueses sobre o tipo de consultoria que fez para este escritório que lhe permitiu uma remuneração, de acordo com a revista Sábado, de cerca de 700 mil euros em 2 anos, o que é muito mais do que alguma vez qualquer português pode ambicionar neste espaço. Explico tudo com todo o gosto. Primeiro, não há qualquer relação naquilo que se costuma dizer relação promiscuidade entre política e negócios. E sabe porquê? A primeira coisa que é preciso ser dita. Nos últimos 18 anos eu não tive nenhum cargo político. Nenhum cargo político. Não recebi um euro do Estado, não tinha nenhum cargo político. E, portanto, a minha atividade foi a atividade privada. Aos 50 anos saí da política. Tinha que trabalhar aos 50 anos. E dediquei-me à advocacia, que foi a minha profissão antes de entrar na política, e também algumas questões de conferências e consultadoria. Manteve-se no Conselho de Estado. Desculpe, no Conselho de Estado não é um órgão remunerado, não é uma senha de presença. Com certeza. Não. Mas é um envolvimento político muito importante. Não. Sim, mas não é um cargo político. Eu tenho que trabalhar. E recusei convites para ir para o Estado. Não queria ter nenhuma ligação por Estado. Portanto, tenho que trabalhar. E trabalhei naquela que foi a minha profissão, a advocacia, onde comecei, e depois também em algumas outras questões de consultadoria. Segundo ponto.
Relativamente à minha empresa privada, fiz aquilo que ninguém até hoje fez. Divulgar tudo, incluindo os clientes. Nunca ninguém fez. É o máximo da transparência. Terceiro, relativamente ao escritório da advocacia. Sim, tenho um contrato há 12 anos, desde que entrei, de consultor interno, não é consultor externo, como se tem dito, com uma remuneração, como é habitual nestas circunstâncias, que tem uma componente fixa e uma componente variável. A componente fixa por ser consultor interno, a componente variável em função do trabalho jurídico trabalhado em cada processo. E por isso é que os rendimentos são também variáveis. Era uma consultoria não jurídica. Não, jurídica. Jurídica, não é? É consultadoria jurídica e institucional dentro dos órgãos do escritório, porque eu pertencia a 2 órgãos. Ao Henrique Gouveia Melo, para tentarmos gerir o tempo, senão fica uma sequência de intervenções mais solitárias. Henrique Gouveia Melo... Só para dar uma resposta rápida, o Dr. Luís Marques Mendes, que diz que é uma vítima de acusações, foi o primeiro a acusar-me, ainda eu não era candidato, que eu era um perigo para a democracia. Mas isto é só para registrar. Mas tirando isso... Não é para responder, não, eu respondo. Não, mas deixe-me acabar para responder Sim, a seguir. Claro. Depois, o que está aqui em causa não é o Dr. Luís Marques Mendes ser político. É as relações que o Dr. Luís Marques Mendes tem com a política, que usa para facilitar os seus negócios ou os negócios que representa. O Dr. Luís Marques Mendes é um lobista e é um facilitador de negócios. E deve aceitar isso. Não é contra a lei. Tem que dizer que é isso. Porque que serviços jurídicos é que o Dr. Luís Marques Mendes foi alguma vez à barra de advogados? Defendeu alguém em processos? Não, o Dr. Luís Marques Mendes o que abre é portas. Não. E essas portas, desculpe, depois já respondo se não se importa. Claro. O Dr. Luís Marques Mendes tem aberto portas. Eu, se quisesse seguir todas as relações de negócios que o Dr. Luís Marques Mendes promoveu, e tem, esta pasta aqui não era suficiente, porque é muito grande essa relação. E o Dr. Luís Marques Mendes, claro, que vai dizer que o escritório de advogados não vai permitir, os seus clientes não vão permitir a divulgação dos nomes. Porquê? Porque o senhor tem que mostrar quais são os interesses aos portugueses. Porque o senhor quer ir para a presidência. O senhor, quando vai para a presidência, não pode ser refém nem dos seus interesses pessoais, nem dos interesses de todos os outros com quem lidou. Porque isso é falta de independência. E já agora deixe-me dizer, eu posso dizer claramente que recebi só os meus ordenados. E se for para a presidência, vou com toda a liberdade que me deu defender a minha pátria e o meu país unicamente dentro da Marinha. Essa é a liberdade que eu tenho. O Dr. Luís Marques Mendes, não sei se consegue dizer isso. Consigo. E vamos direto ao Sr. Almirante. É assim, isto não se pode passar meramente insinuações, atirar a pedra e esconder a mão. Diga-me um exemplo em concreto de um caso da minha promiscuidade entre política e negócio. Um exemplo em concreto. Um exemplo de conflito de interesses. Diga, por favor. O senhor foi... Não, diga um exemplo. Eu vou dar, mas deixe-me falar. Sim, o senhor foi sócio de uma firma que esteve envolvido num problema de vistos de gold. Foi ou não foi? Não. JMF, não foi? Não. Não foi sócio dessa empresa? Não, fui sócio dessa empresa, já o disse. Sim, completamente. Mas está a dizer não? Está a dizer não agora? Não estou a dizer que não. Isso já o disse, mas diga-me só uma acusação em concreto. O que é que eu em concreto fiz de ilegal, de imoral, de conflito? Não, desculpe. Mas deixe-me falar agora, Não, eu deixo falar o tempo todo, mas desculpe que lhe diga. E o senhor não vai atirar a pedra e esconder a mão. Mas eu não atiro a pedra nem escondo a mão. Olha, a minha mão está aqui e não está escondida. Um exemplo em concreto. Um exemplo em concreto no exercício da advocacia ou noutra área em que eu tive uma ligação entre política e negócio, eu que há 18 anos estou fora. Concretize. Exemplo. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Um exemplo. O que o senhor tem que fazer é o contrário. Em vez de se vitimizar, tem que dizer quais são os seus clientes, quais eram os interesses que defendia. Não vir o bico ao contrário. Não, o senhor está a tentar vitimizar-se e virar o bico ao contrário. Não sou eu que tenho que lhe dizer quem são os seus clientes. Dá-me licença. É o senhor... Agora dá-me licença que eu respondo, depois eu dou licença. O senhor é que tem que dizer quem são os seus clientes para tranquilizar os portugueses. Não sou eu que tenho que lhe apontar os seus clientes, até porque o senhor não revela. O senhor, na primeira entrevista que fez ao Observador, nem disse que tinha um cliente chamado ACA.
E depois veio revelar que tinha um cliente, afinal tinha um cliente. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Primeira coisa, Sr. Mirante, em todas as entrevistas respondo a tudo e também nessa entrevista ao Observador. Agora, voltamos à questão. Não respondeu a tudo. Não, dê-me um exemplo em concreto. O senhor, nos últimos tempos, transformou-se no maior arauto da velha política. O senhor não fala do país. O senhor não tem uma ideia para o país. O senhor não fala... Não, desculpe. O senhor não tem nada a dizer para as pessoas. O que é que tem a propor em matéria de saúde, de habitação ou de outras matérias? Zero. O senhor especializou-se em dizer mal, em fazer ataques... Não. Agora Escrevi diversos artigos. Mas vai concretizar. Mas agora vai concretizar. Eu não tenho que concretizar. Não, dê-me um exemplo. Não sou eu. O meu escritório... Eu divulguei, só para ver... a clareza e a transparência. Mas divulgou só do seu escritório pessoal. Olha, mas tem que divulgar A todas questão as que se coloca é sobre a Abreu e Associados. Está bem, mas deixe-me explicar. Eu divulguei da sociedade que sou dono. Se eu sou dono, posso divulgar os clientes de que sou dono. Eu não posso divulgar clientes numa sociedade de advogados porque eu não sou dono da sociedade de advogados. Pode divulgar os serviços que faz sem identificar os clientes. E o serviço que faz, já aqui expliquei. E por isso é que tem uma componente fixa. Nem eu nem os portugueses achamos que estamos convencidos. Não, o senhor não está porque é assim. O senhor quer fugir à questão. Dê-me lá um exemplo de uma ilegalidade. Já lhe dei um exemplo de uma relação. Não tenho que lhe dar mais exemplo. Não, porque o senhor não dá um único exemplo, sabe? Não dá. O senhor está transformado em André Ventura, um Coutinho Figueiredo não dá exemplo. Não estou nada transformado. Eu tenho aqui... Dê um exemplo. Ler aqui. Não lê, então leia. Não vou ler, eu não vou fazer esse espetáculo. Desculpe lá, agora sou eu que estou a falar. Sim, fala. Depois o senhor fala. Com essa arrogância não, toda. Não é com arrogância, é que o senhor está-me a interromper e eu não interrompi. Agora sou eu, se me permite. Não, claro, à vontade. Pronto, então muito obrigado. Sim. O senhor... é que não é transparente, é opaco. Não sou eu que tenho que lhe dizer as coisas. É o senhor que tem que justificar o que é que faz na Abreu para ganhar o ordenado que ganha. Sim. Pode ser perfeitamente legal, não é isso? Eu nunca o acusei de ilegalidade. Então. Em termos éticos, é que as suas relações de negócios... Sim. Mas que negócio? Desculpe, que negócio em concreto? Dê um exemplo, um único. Não precisa ser dois, um único. Não dê. Dê um exemplo. Não vá por esse mantra. Eu não vou responder isso. Senhor Almirante, porque não. É a sua obrigação ser transparente, não é a minha torná-lo transparente. Olha, eu sou... Não, eu não o tenho transparente. O senhor é que tem que ser transparente. Não. Agora pode falar. Agora eu posso falar e vou falar com todo o gosto e com toda a humildade. É assim, ninguém tem um monopólio da transparência. O senhor pode ser transparente e eu também sou. Ninguém tem um monopólio da seriedade. O senhor pode ser sério e eu também sou. Agora, a diferença entre nós é assim. Eu também ouço a cada passo pessoas a vir falar comigo, porque o senhor não é propriamente muito popular nas Forças Armadas, a contar histórias a seu respeito. Mas eu nunca na vida... Importa-se de ele me ouvir. Sim, conta a história. Não esteja tão nervoso. Não estou nervoso. E eu nunca na vida falo dessas matérias porque eu não faço insinuações sem provas. Agora, já a terceira ou quarta vez que aqui lhe digo, deu um exemplo. Não são dois. Um exemplo de um conflito de interesse, de um comportamento eticamente censurável ou de uma ilegalidade. Ainda agora tivemos um caso para a Procuradoria-Geral da República e arquivado. O senhor não dá um exemplo, sabe porquê? Por acaso é muito interessante esse caso, sabe porquê? O doutor António Costa... Deixa-me explicar. Anda há meses... Sim. Para que lhe digam claramente se é erguido ou não é erguido. Sim. O senhor, em um dia e meio, conseguiu imediatamente... eu não consegui nada, sabe? Outra insinuação gravíssima da sua parte. Não foi o senhor. Não. Foi o sistema. O senhor acaba de dizer uma coisa gravíssima. Insinuar. O senhor está sempre a insinuar que eu fiz alguma diligência direta ou indireta sobre a Procuradoria. Isso. Não, insinuou. Insinuou. Desculpa. Não. O que eu lhe quero dizer é que o seu nome... gravíssimo. O seu comportamento é muito grave, sabe? Que o seu nome, passado um dia e meio... Mas o que acho... A PGR veio dizer que não tinha... Então é porque não havia, não é? Mas isso, se calhar, não havia. Os também há nos outros. Não me interessa. O senhor fez aqui uma insinuação gravíssima, que direta ou indiretamente eu fiz alguma diligência. Não havia. Desculpe, não havia. A PGR mandou... O senhor já pediu desculpa, está tudo certo, passemos à frente. Agora, para a autoridade tributária. Mas vou-lhe dizer o seguinte, eu não sou nenhum facilitador de negócios, a minha vida na minha empresa pessoal tornei-a toda pública, a vida do termo do escritório é corretíssima, nunca tive um problema com a autoridade tributária. O meu trabalho é honesto, limpo, dentro de toda a legalidade e de toda a ética e nunca tive sequer um problema de impostos. Agora, deixe-me só dizer o seguinte.
Eu peço que seja o mais breve possível. Não, mas eu vou ser breve, mas esta questão é importante. Está tudo, da minha parte, esclarecido. Consegue esclarecer isto? Oh, desculpe. O quê? Essa questão? Sabe quantos anos disso tem? E nunca na vida houve coisíssima nenhuma? Desculpe. O senhor está pior que o André Ventura. Pior que o André Ventura. Não, está. O senhor está mesmo desesperado. Não está desesperado. Aquilo a que o senhor chegou por causa de estar a cair na sondagem. Olha, o senhor fica com as sondagens, eu fico com os resultados. Olha, já agora também não fica sem resposta sobre isso, que tinha a ver com uma questão passada há mais de 20 anos na Universidade Atlântica e só vi notícias de jornal, nunca na vida vi a autoridade tributária ou a Segurança Social a pedir-me sequer um esclarecimento. Essa é que é a questão. Agora, a questão mais de fundo é o seguinte. Este homem que está aqui à frente, que era um homem com sentido de Estado, quando foi a vacinação ou quando foi chefe de Estado-Maior da Marinha, este homem transformou-se hoje na política. E sabe porquê? Porque ele tem junto de si a pessoa que o orienta, que manda nele, que dirige a sua campanha, que é uma espécie, na linguagem militar, um general da politiquice, que é o assessor. A primeira coisa que eu lhe quero dizer é que ninguém manda em mim. Não, desculpe lá, ninguém manda em mim, nunca ninguém mandou em mim. Agora deixe-me só concluir. Não, mas o senhor não faça insinuações. Não, portanto, senão vai ter que provar. Eu vou provar. Claro. O senhor para concluir, Dr. Marcos Mendes, que eu estou a olhar para o tempo. Tenho a dirigir a sua campanha, Luís Bernardo, que é aquilo que eu chamo, em linguagem militar, uma espécie de general da politiquice, campeão da politiquice. O resto da sua candidatura, aquilo é uma espécie de porto de abrigo dos socráticos. Portanto, o senhor depois não se queixa. E é por isso que... Vou dar a oportunidade a Henrique Gouveia Melo. Não, está com uma vantagem grande em termos de tempo. Henrique Gouveia Melo, quer responder a estas acusações? O problema aqui é que eu não mudei... O Dr. Luís Marques Mendes disse que eu não tenho ideias ou que não... Eu escrevi diversos artigos. O Dr. Luís Marques Mendes é que toma posições, desculpe lá, agora, se me permite, toma posições que eu chamo as posições redondas. Redondas, completamente redondas. O Dr. Luís Marques Mendes, eu vou-lhe dar um exemplo, das suas também incoerências. Não é? Sim. O Dr. Luís Marques Mendes, por exemplo, veio dizer que um grande especialista, com um conhecimento político muito aprofundado, e veio dizer, aqui há uma semana e meia, que não havia nenhum problema com a lei da nacionalidade, que o Tribunal Constitucional nem devia ir ao Tribunal Constitucional porque passava. Pelos vistos, não passou. Portanto, essa sua experiência política deixa a desejar. O Dr. Luís Marques Mendes fala sobre coisas redondas e dá ideias que parecem ideias fabulosas, como, por exemplo, para a juventude, para os problemas da juventude, vou pôr... Não acha importante? Não acha importante? Não, acho isso completamente ridículo. Desculpe lá dizer-lhe isto assim na cara. Porque o senhor não tem sensibilidade para a juventude. Não tenho sensibilidade. Nenhuma. Não, olha, nenhuma. Sob experiência de fazer coisas e de resolver problemas, o senhor não se mete comigo. Pode ter a certeza absoluta. Não. São problemas de politiquices e disto, que é facilitadores. Não. Isso o senhor mete-se comigo à vontade. O senhor não conseguiu dar um único exemplo esta noite. Nenhum exemplo. Meus senhores, vamos avançar. Vamos avançar. Há um ponto aqui importante que é importante para o país. Em poucos segundos. E que é o seguinte. Não é em poucos segundos, dê-me só um bocadinho mais. Que nós temos já lhe dei vários segundos, está com 2 minutos de vantagem sobre o Almirante. Naquilo que é importante para as pessoas. Eu depois falo. Gouveia Melo é, além da pessoa das insinuações, é a pessoa dos zigue-zagues. Veja bem as posições que já teve. Sobre aumento das verbas militares, já disse que tinha sido à custa do Estado Social e depois recuou para não perder votos. Já admitiu o regresso ao serviço militar obrigatório e depois recuou para não perder votos no jovem. Deixe-me então formular aqui uma pergunta para os dois, já deixei várias vezes, Dr. Marcos Mendes, peço que compreenda também o papel. Sim, com certeza. Porque o mediador só consegue mediar se também não for boicotado. Posso responder a estas duas coisas rapidamente? Tem tempo a menos, bastante menos, sim. Portanto, sobre o SMO, já disse claramente qual era a minha posição. Num momento muito difícil das Forças Armadas, eu disse, ainda era militar, que era preciso ter cuidado para não termos que reverter a um processo SMO e que eu considerava que havia outra solução melhor. Foi isso que eu disse. Depois, sobre os custos e verbas, eu fui o primeiro militar a escrever publicamente que nós estávamos com um problema grave na defesa, de subfinanciamento, e que tínhamos que aumentar as verbas. E os senhores, de tal esfera, seus senhores, porque era comentador na altura, fora da política, mas na sua posição... Sim, diga. É que
os militares não deviam, o orçamento devia manter-se, ou devia... Quando já tínhamos a guerra da Ucrânia, e agora vêm todos com o rabinho entre as pernas, desculpe dizer esta expressão popular, porque alguém na NATO disse que temos que ter 5%, já admitem todos 5%. E eu sou o único que digo que isso é irrazoável. Não é? Está a perceber? E depois, agora sou eu, desculpe lá. E depois vem dizer... E vem dizer, de forma quase que naive ou ingênua, que o dinheiro vai sair de algures de um buraco, de um poço sem fundo, que não vai afetar as outras despesas do Estado, nomeadamente o Estado Social. Se conseguirmos, vamos falar disso daqui a pouco. Eu peço desculpa, vamos avançar. Porque no sistema político português, espera-se que o Presidente da República seja capaz de mediar e estabelecer compromissos, construir pontos, evitar rupturas. Há quem considere que ele constitui a válvula de segurança da democracia parlamentar. Henrique Gouveia Melo, que características é que invoca, no seu caso, para poder mediar com eficácia? Olha, duas coisas muito importantes. Eu tenho uma independência da lógica político-partidária. Nunca andei em guerras político-partidárias. Como digo, servi 45 anos com uma ideia na cabeça que o Estado era único e indivisível, que os portugueses não eram de esquerda e direita, eram todos portugueses. E isso, claro, que afetou a minha forma de estar na vida. Portanto, eu vejo Portugal como uma coisa unida. E a presidência é o único sítio no sistema político português que pode unir os portugueses. E, portanto, lógicas partidárias, que são importantes na Assembleia da República, não devem passar para a Presidência da República. E nós estamos numa lógica partidária neste momento. Depois, a outra coisa é a independência dos interesses. Os portugueses têm que decidir quem é que querem meter na Presidência da República. Se uma pessoa que, basicamente, é um lobista e um facilitador de negócios, que leva os seus interesses e outros interesses que nós não sabemos quais são para a presidência, ou se uma pessoa que não tem interesses nenhuns para além de ter servido o país com dedicação durante 45 anos. Isso, no fim, é o que vai estar em causa. Dr. Marcos Mendes, sim. Que características é que invoca? Eu queria lhe dizer, cara a cara, eu não sou nem lobista, nem nenhum facilitador de negócios e não sou menos sério do que o senhor, nem tenho menos transparência do que o senhor. O senhor passa a vida a fazer estas insinuações e esta noite já lhe perguntei 4 ou 5 vezes se não concretiza nada. Devo-lhe dizer que isso é profundamente lamentável e não o recomendo a lamentável é a sua opacidade. Isso é que é lamentável. Eu, em matéria de ética e transparência, há 20 anos tomei decisões dificílimas, como afastar alguns candidatos autárquicos do meu partido a um exercício de transparência. Isso é bom. E um deles está, mas é a apoiar aqui o senhor. Interessante que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Agora, estabilidade. Estabilidade, que é uma questão importante, vamos falar de coisas sérias. Temos uma diferença enorme. Mediação com eficácia. Sim, temos uma diferença enorme. Eu sou um profundo defensor da estabilidade. O almirante Gouveia Melo, se fosse Presidente da República, não vai ser, de acordo com as sondagens, seria um fator de instabilidade. Veja bem, há pouco tempo, na Universidade do... Eu vou dar um exemplo concreto das palavras de Gouveia Melo. Na Universidade do Minho, em Braga, disse isto. Por causa do governo de Passos Coelho no tempo da Troika. Pode-se gostar ou não gostar do governo de Passos Coelho, mas era um momento difícil para o país. Gouveia Melo admitiu em público na Universidade do Minho demitir esse governo e convocar uma crise política só porque o governo não cumpriu uma promessa eleitoral. Eu vou dizer que este é o exemplo. O senhor tem que provar isso. Não, eu vou provar isso. Mas prova agora. Com certeza. Prova agora. Está lá nas declarações, até já o disse numa entrevista pública, está na TVI. Está na TVI. Mas então eu quero depois o facto de Mas está na TVI, sim, na TVI, é notícia da TVI mesmo. Iremos fazer com certeza. Olha, sim senhor. E eu quero-me dizer o seguinte, este exemplo, não, mas veja bem a gravidade disto. Nesse tempo da Troika, seria Portugal ter um segundo resgate, ser igual à Grécia, sacrifício em dobro ou em triplo. Senhor Almirante, eu já disse isso em público, está na TVI e o senhor nunca na vida desmentiu e eu acho que este é o seu exemplo de como o senhor não preza de facto o sentido de responsabilidade. Vamos ouvir a resposta de Gouveia Melo. Sobre estabilidade, o senhor... Não, sobre estabilidade, o senhor defendeu sempre as posições do atual Presidente da República, que foi um dos elementos que criou mais instabilidade no país. Sim. Muito bem. Depois, sobre o seu Primeiro-Ministro, eu queria saber uma coisa. O senhor disse
que, quando era presidente do PSD, não queria autarcas que estivessem, portanto, com processos e, portanto, constituídos arguidos. Se for presidente e o senhor primeiro-ministro foi constituído arguido, o que é que o senhor faz? Olha, vai demitir o primeiro-ministro? Vai dissolver a Assembleia da República? Como é que vai manter a sua coerência? Eu respondo. Eu vou manter sempre a minha coerência. Não respondo relativamente a cenários, depois de ainda... não respondo a cenários. Não, mas qual o cenário? Qual o cenário? Então o Primeiro-Ministro acaba de ser ilibado no caso da Spino Viva. Qual é o cenário que se coloca dessa natureza? O Primeiro-Ministro tem neste momento um outro processo em curso. Ao senhor Almirante, o senhor... é sempre suspeita, sempre insinuações. Vou-lhe dizer... Diga claramente como é que há de reagir. Como é que há de porque reagir? O senhor está a falar em instabilidade. Eu não faço assim. Porque eu disse que... O senhor não explicou o caso da Troika. Eu disse... A gravidade disso. O senhor não explica nada. Não expliquei porque nunca disse. Nunca disse? Não me lembro de ter dito isso. Não se lembra. Não me lembro de ter dito isso. Não me lembro de ter dito isso. Está lá, eu já disse de resto em público, tenho aqui a citação. Ouça, não me lembro. Agora deixe-me lá acabar. Agora sou eu. Agora sou eu porque o senhor... Estava eu não, desculpa lá. Palavra. Não, o senhor tem muito mais tempo do que eu. Agora deixe-me dizer o seguinte. Eu, quando me perguntaram se demitia o Primeiro-Ministro ou dissolvia o Parlamento porque era constituído arguido, eu disse não por princípio, só em condições muito graves. Essa questão não se coloca. Mas parece que não se coloca. Não. Mas quando o senhor demitiu Carmona Rodrigues e depois não se provou nada. E com isso o senhor fez com que o PSD perdesse a Câmara de Lisboa para o António Costa. Sim. Mas já agora deixe-me dizer uma coisa, porque depois estamos a chegar ao fim e o Dr. Luís Marques Mendes vai fazer a sua última... Vai fazer a sua última... Vai fazer a sua última declaração. O que eu quero dizer é que eu olho para si e não vejo uma pessoa do PSD, de Francisco Sá Carneiro, preocupado com os problemas sociais. Eu olho para si e vejo uma pessoa que protege os ricos, que faz negócios com os ricos e que tem essa preocupação. O resto é conversa redonda, sem arestas. É isso que eu vejo em si. E olha, e vou-lhe dizer também uma coisa. Eu também concorro contra si. E concorro contra si porquê? Porque eu não me revejo enquanto português com o senhor na presidência da República. E, portanto, quero pelo menos dar uma chance ao povo português. Os portugueses... Para encerrar, Luís Marques Mendes. Os portugueses é que vão decidir. Claro. Eu queria dizer-lhe o seguinte. Chego mais ou menos ao fim deste debate e com 2 ou 3 ideias muito simples. Primeiro, o homem que está à minha frente é mesmo um homem desesperado com a quebra nas sondagens. Leva-o a ter comportamentos desta natureza. Segundo, não tem uma ideia para o país, não traz nada para o país e mesmo em matéria de independência anda sempre à pesca de apoios partidários, é uma espécie de independência. Peço que seja o mais breve possível, Dr. Marques Mendes, para manter o tempo equilibrado. Sim, já não está. Para manter o tempo equilibrado, só dizer o seguinte. Acho que tenho uma proposta para o país, tenho a minha vida de honestidade, de integridade e de transparência que não vai ser abalada em nenhum momento por estas insinuações nunca provadas durante esta noite por esta pessoa que está à minha frente. Alguém que só insinua e faz suspeitas não é recomendado para o alto cargo. Seja verdadeiramente transparente. Seja verdadeiramente transparente e não opaco. Eu sou completamente transparente e o senhor não tem o monopólio da transparência como não tem o monopólio da independência. Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia Melo, muito obrigado pela vossa presença esta noite. Fiz um esforço para tentar equilibrar um pouco o tempo, mas não foi possível. Menos um minuto. As minhas desculpas, mas não foi por falta de oportunidade, Gouveia Melo. Termina, portanto, aqui a série de 28 debates frente a frente, enquadrada nesta pré-campanha para as presidenciais. Espero que, apesar de um ou outro momento mais ruidoso e agressivo, os eleitores tenham ficado um pouco mais esclarecidos sobre as prioridades e os princípios de cada um dos candidatos. A primeira volta é dia 8 de janeiro, depois logo vemos quem irá à segunda. Obrigado, boa noite.